Boa noite a todos. Sou a professora Ana Paula Geraldi e desejo boas-vindas a todos. Somos o IPE, Instituto Porto Educacional, e temos a missão de transformar e compartilhar aprendizados. Nosso objetivo é abrir caminho com formações continuadas, momentos de diálogo e orientações educativas, para que você realize os seus objetivos profissionais. Se o seu desejo é evoluir em seus saberes, nós estaremos ao seu lado para dar o estímulo necessário e aplaudir o seu sucesso ao fim da jornada. Esperamos e precisamos estar juntos. Teremos 3 dias de imersão em nosso trabalho e resolvemos que este será o nosso presente a você. Conhecer um pouco do que nós fazemos. Teremos o maior prazer em compartilhar um pouco do que amamos fazer, ensinar e aprender. Afinal, somos todos professores. Apresentamos a vocês a nossa parceira Vox2U, que muito contribui com a formação, sendo uma escola de oratória e comunicação na unidade Campo Grande. Possui uma metodologia focada em comunicação assertiva e qualificada. Seus objetivos, dentre tantos, é informar, influenciar, encantar pessoas. Não importa onde e não importa quem. Boa noite a todos, bom aprendizado. Boa noite, professora Camila. Olá, minha gente, sejam todos muitíssimo bem-vindos à nossa aula. Estou muito contente em estar com vocês aqui novamente. Obrigada, Ana, por essa apresentação do nosso curso. E eu tenho a certeza de que a gente vai iniciar aí com chave de ouro, com muitas aprovações neste ano. Eu quero que vocês já comecem aí, ó. Comentem aí quem é que vai ser aprovado, por gentileza. Quero ver todo mundo comentando, todo mundo participando das nossas aulas, porque como vocês sabem, é um prazer estar aqui com vocês. Chega de falatório, vamos começar a nossa aula, pessoal. O pessoal aqui está falando que está cortando muito áudio. Então, a Rosiane falou que vai ser aprovada, a Juliana falou que vai ser aprovada. Muito bem. Vou colocar aqui, então, alguns pontos para a gente pensar na nossa aula deste ano, nesse nosso novo módulo. Para aqueles que já me conhecem, né, tiveram aula comigo no ano passado, sabem que cada aula vem com uma proposta diferente, cada aula vem com uma temática diferente. Para vocês que vão começar, sejam muito bem-vindos novamente, e aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é que a gente vai ver aqui no nosso curso. Então, 5 segundos para a tia, para a gente poder colocar aqui na tela. Olha lá, esse aqui é o nosso plano de ensino. Então, o que vocês vão acompanhar aqui é a nossa ementa. O que vocês vão ver no nosso curso? A parte de interpretação e compreensão textuais. A gente vai falar sobre fonética, morfologia, semântica e sintaxe. O meu objetivo é fazer com que você gabarite as provas de língua portuguesa, ok? Na parte aí do concurso que você deseja prestar. É claro que aqui a gente está voltado para um concurso de professores. Contudo, entretanto, todavia, porém, isso não significa, filho de Deus, que você não possa pensar em outros concursos. Inclusive, depois a gente vai colocar na plataforma as nossas outras modalidades. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que você aprenda a solucionar as questões, com que você aplique as normas de língua portuguesa e fazer com que vocês consigam utilizar tanto a linguagem formal como a informal, dependendo aí do contexto de fala que vocês estiverem utilizando, e isso vai refletir na resolução de questões de vocês. As competências e habilidades são aquelas em que a gente vai compreender e usar a língua portuguesa de uma forma geral. A nossa metodologia, como vocês sabem, temos aulas que vão ser totalmente online e síncronas. Isso quer dizer que eu vou estar aqui com vocês para ajudá-los em todas as questões, independentemente de a gente não estar online, ou seja, naquele horário, vocês podem mandar as questões de vocês, que o pessoal da nossa plataforma passa as questões para mim. Eu também estou sempre olhando a plataforma para a gente tirar as eventuais dúvidas, ok?
A bibliografia básica são as gramáticas que vocês, os alunos, né, antigos já conhecem as referidas gramáticas, mas que ao longo das minhas aulas eu vou apresentando para vocês com um pouquinho mais de calma, e o nosso conteúdo programático. Esse sim, esse interessa para vocês. Eu coloquei aqui 14 tópicos. Isso não significa, filho de Deus, que você vai ter exatamente nesta ordem esses conteúdos, ok? Isso aqui é uma forma de a gente se organizar. Eles estão dispostos aqui por ordem alfabética. E depois, para o pessoal que já se inscreveu no nosso curso, para você que já é aluno, eu vou disponibilizar esse material para vocês em PDF, vai estar lá na plataforma de vocês. Se você ainda não é aluno, essa é a sua chance. Vem ver se você vai querer ter aula comigo, filho de Deus. Prestem atenção aqui. Vamos começar a nossa aula. Não há como falarmos em concurso público sem eu considerar a grande sacada. Texto. Eu preciso falar com vocês sobre a parte de interpretação e compreensão textuais. É por aí que a gente vai começar a nossa aula. Agora, antes de tudo, porque não existe antes de mais nada, a gente vai começar falando, então, sobre o conceito de texto. Então, pegue aí, filho de Deus. Texto é igual a todo e qualquer enunciado verbal que produz sentido. Camila, por que você colocou aqui um enunciado verbal? Porque vai ser nessa linhagem que eu vou trabalhar com vocês. Isso não significa que eu não tenho um texto não verbal. Eu tenho. Tanto é que essa é a forma que a gente subdivide na gramática. Eu tenho textos verbais, aqueles que contêm palavras, e os textos não verbais. No concurso público, o que vocês vão ter como predomínio é o texto verbal. Agora, quando a gente pensa em concurso público, obrigatoriamente, esse texto ele vai ter uma intencionalidade. Camila, o que você quer dizer com intencionalidade? Estou pensando aqui em meta, propósito. Esse propósito é de extrair do meu candidato se ele é capaz de decodificar, mas, acima de tudo, levar ou elevar o nível do texto para outras esferas. É para isso que vocês fazem uma prova de concurso público. Esse é o grande objetivo. É mostrar a sua capacidade intelectual e cognitiva de mostrar que você tem competência para estar ali naquele cargo. É para isso que se instauram as provas. Agora, quando eu penso em intencionalidade, eu não posso me esquecer do ponto principal da língua portuguesa, que é o que eu chamo de linguagem. Aqui, a gente vai usar o LGG, ok? Então, vocês já sabem que todas as vezes em que eu utilizar LGG, eu estou falando de linguagem. E aí, vamos para o nosso primeiro conteúdo, um dos conteúdos que mais cai em concursos públicos, que se trata das funções da linguagem. Agora, o que é que eu preciso que você entenda? Quando eu falo de linguagem, eu vou além do texto. Porque eu estou falando de todo e qualquer enunciado que produz sentido. Isso quer dizer que se você estiver no hospital e você vir um quadro com uma mulher fazendo assim, você sabe o que significa. Ele está te dando um comando sem necessariamente utilizar a palavra, porque este texto possui uma intencionalidade. Ele tem uma função. Todos os textos apresentam esse tipo de elemento. Agora, pensando a partir disso, toda a linguagem precisa de elementos para que ela funcione. Então, eu vou ter um emissor, que é o cara para quem que vai, falar, é aquele que vai emitir uma mensagem, ok? Então, nesse caso, eu sou a emissora de vocês. E vocês que estão aí do outro lado da tela são os meus receptores.
Então, aqui eu apresentei para vocês, olha só o que a gente já viu. Conceito de texto, o conceito de linguagem, que é diferente do conceito de texto, e os dois elementos da comunicação, que são super importantes para que um texto aconteça. E você já vai entender onde é que eu quero chegar com isso. Então, emissor, receptor. E o emissor e o receptor, eles têm uma função de diálogo. E eles se alternam. Pensando nesse sentido, o que eles estão alternando entre eles? Não só a sua função, mas a mensagem, que é aquilo que eu quero que vocês compreendam. Então, por exemplo, quando vocês escrevem aqui para mim no chat, vocês alternam o processo comunicativo. Vocês se tornam emissores e eu receptora. E quando eu volto com a palavra, eu sou a receptora, perdão, eu sou a emissora e vocês os receptores, ok? Basicamente isso. Agora, para que essa mensagem tenha efeito, a gente precisa que ela aconteça num dado contexto. Porque ninguém sai por aí falando coisas aleatórias. A gente precisa de um contexto. Além disso, eu preciso de um código, que é a língua na qual eu vou me comunicar. Por exemplo, se você tem costume de usar o seu WhatsApp sem usar muitas palavras, provavelmente é porque você é fã do quê? Dos stickers, né? Das figurinhas. A gente tem uma figurinha para cada coisa. Basicamente é isso. Então, o meu código ele não precisa ser apenas a língua portuguesa. Ele pode ser híbrido também, ok? E por fim, mas não menos importante, todos esses elementos aqui vão estar veiculados, então, ao que a gente quer pensar dentro das funções da linguagem. O que quer dizer isso, Camila? É o propósito daquele texto. É como aquele texto vai falar comigo. Qual é o objetivo daquele texto? Se você estiver prestando atenção nisso que eu estou te falando, 50% da sua prova, da sua questão, você vai ter garantia. Por quê? Se eu estou falando para vocês de interpretação e de compreensão, ao passo que você entende o objetivo daquele texto, você consegue compreender o texto com muito mais clareza e você não incorre, no erro de que confundir compreensão e interpretação, que é o maior erro dos meus alunos hoje. É confundir interpretação e compreensão textuais. Fez sentido para você? Alguma dúvida até aqui? Vai colocando aqui. Posso. Vou repetir, então. O código é a língua pela qual a gente conversa. Então, vamos tentar montar aqui um esqueminha para ficar mais fácil para vocês em relação a essa parte aqui dos elementos da linguagem. Olha só. Eu estou aqui como emissora, transmitindo para você, receptor, uma mensagem. Só que essa mensagem só vai chegar por você por meio de um código. O código é a língua que eu utilizo. Se eu começasse a falar aqui em inglês, o meu código seria língua inglesa. Se eu começasse a falar aqui Libras, o meu código seria língua brasileira de sinais. Deu para entender um pouquinho? É mais ou menos isso. E quando eu misturo... Agora sim, professora. A linguagem verbal com a linguagem não verbal, eu estou falando da língua híbrida. É aquela que vai se misturando. Então, basicamente, é isso. Agora, há um outro ponto que é importante a gente perceber, que tudo isso aqui vai precisar de um canal. Então, hoje, para eu continuar essa conversa aqui com vocês, eu estou utilizando o canal Zoom, eu estou utilizando o canal do YouTube. Para você que está aí pelo YouTube, você está me vendo por esse canal de comunicação, por essa plataforma comunicativa. Está entendendo? Por essa rede, né? Por essa plataforma de vídeo.
Tranquilo? E todos esses elementos aqui vão se dar em um contexto. Para vocês, isso aqui só está fazendo sentido, filho de Deus, porque o seu objetivo é o quê? É a aprovação. O que você quer aqui hoje é garantir a sua aprovação. Por isso que nós estamos falando em contexto. Agora, por que eu te expliquei tudo isso? Porque, vamos voltar então. Ficou fácil aí? Deu para entender um pouquinho, Aparecida? Foi? Fechou? Vai mandando aí no chat para mim, por gentileza. Entendi sim, professora. Agora entendi aqui o código, tá? Eu estou colocando isso aqui para vocês, porque quando eu penso nas funções da linguagem, eu vou dizer que eu tenho 6 funções da linguagem. E aí, são elas. A primeira delas, a gente vai falar da função referencial. O que é a função referencial? É aquela que vai ter como texto, o texto que tem como base informar. Pensa lá na aula, por exemplo, no jornal, William Bonner agora, por exemplo, né? Provavelmente ele deve estar lá falando várias coisas. Ali, só uma imagem, professora, que não dá para ver. Uma informação. Se ele está transmitindo uma informação, e esse é o maior objetivo dele, eu tenho uma função referencial. Então, aqui, transmite uma informação. Ah, Camila, todo o texto vai ser referencial? Claro que não. Do mesmo jeito que eu tenho o texto referencial, que tem por objetivo transmitir uma informação, que vai ter uma linguagem objetiva, que não vai dar opinião, basicamente, eu posso pensar na linguagem emotiva. O que quer dizer a função emotiva? É quando eu consigo tocar o outro, sensibilizar o outro. Então, quando você escuta aquelas músicas sertanejas, nossa, que você chega a chorar, né? Que deita na BR, filho de Deus. Eu estou falando da função emotiva da linguagem. Da função emotiva da linguagem. Então, é quando o receptor se sente sensibilizado. É quando você consegue afetar o outro. Seguindo, além da função referencial e da função emotiva, eu tenho a função conativa. Ô, criatura, eu estou falando de conativa e não conotativa. Todas as vezes em que eu explico isso, eu falo deste exemplo. Função conativa é diferente de sentido conotativo, que nós vamos falar dele também na aula de hoje. A função conativa, ela tem por objetivo persuadir. Persuadir quem? O receptor. Olha que interessante. Então, quando você vê, por exemplo, a venda, né, lá das Casas Bahia, e ele fala, é só amanhã, esse cara ele utilizou uma estratégia de copywriting que ele vai simplesmente trabalhar com a escassez. Então, quando ele fala que é só amanhã, o seu cérebro automaticamente sai desse lugar e do seu lugar, né, comum ali, que você está sentado no sofá assistindo a sua televisão, e busca ir até esse outro, que são as Casas Bahia, por exemplo, para que você possa fazer essa compra. Você trabalha na escassez. A persuasão está ligada a isso. Depois que a gente vê a função conativa, eu tenho a função metalinguística. Que é quando o texto fala do próprio texto. Então, perceba, esta é uma aula em língua portuguesa. Eu não estou falando em árabe, não estou falando em espanhol, não estou falando em grego, língua portuguesa.
Esta aula é sobre língua portuguesa. Perceba, é o português falando do português. Isso é metalinguagem. Então, quando você geralmente... Por que eu estou falando disso? Porque isso cai nas provas de concurso. Eles perguntam, qual é o predomínio da função de linguagem no texto? E geralmente eles colocam, por exemplo, um texto do Marcos Banho, né, que é linguista. Vocês sabem muito bem que provas de concurso para professores, eles gostam de colocar textos de outros professores. A gente vai ver exemplo disso nessa aula. Então, eu tenho um texto metalinguístico, porque é a língua falando da própria língua. Quando eu pego uma gramática, por exemplo, eu tenho a língua falando da própria língua. Então, aqui é quando o código é o tema principal. Basicamente isso. Tudo tranquilo até aqui? Maravilha. Depois eu tenho a função... Opa, cadê minha caneta? Aqui. A função fática. O que quer dizer a função fática? Essa é a função dos cacoetes. Então, o tempo todo que eu estou aqui dando aula para vocês, eu falo, você está entendendo? Está dando para compreender? Comenta aqui para mim no chat, estou entendendo. Quando eu faço isso, eu estou pedindo para que você se conecte comigo. A função fática, ela tem por objetivo prolongar, iniciar, estabelecer um diálogo. Ela precisa do feedback. Então, vou colocar aqui para vocês que ela busca prolongar, iniciar, às vezes, findar uma conversa, um diálogo. Quando você atende o telefone, a primeira coisa que você faz aí é alô. Alô? O que significa alô? O que quer dizer a saudação alô? É única e exclusivamente uma forma, criatura, de que... perdão, gente. O alô significa, basicamente, uma forma de você mostrar para o outro que você está disponível na ligação. Tudo bem? E, por fim, mas não menos importante, a última função que a gente tem da linguagem aqui é a função poética, que vai consistir nas diferentes formas de você passar uma mensagem. O foco dela é a mensagem. E você pode transmitir essa mensagem de inúmeras formas. Eu posso simplesmente, tal como no início, colocar lá no hospital, não faça barulho, como eu posso colocar uma imagem. Da mesma forma também que eu posso pensar na solidão, né? Então, falar que eu estou sozinho ou escrever uma música sobre solitude, né? Às vezes no silêncio da noite. É isso. Ele está dizendo que está sozinho, mas ele escreve uma música para dizer isso. Então, é transmitir a mensagem de forma diferente. Tranquilo? Alguma dúvida? Se você tiver dúvida, já vai colocando aqui no chat para mim, por gentileza. Coloca aí. Tem dúvida? Tá tudo tranquilo? Fácil, fácil, mole, mole, melzinho na chupeta. Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Ok. Então, eu te expliquei aí a função da linguagem. E eu só te expliquei para que você entenda que quando eu falo de interpretação e de compreensão, eu estou falando de coisas diferentes.
Quando eu falo da compreensão textual, criatura, eu estou falando daquilo que está no texto. Obrigatoriamente no texto. Quando eu falo da interpretação, eu estou falando daquilo que está além do texto. Isso, entender esse ponto, faz com que você saia do nível médio para um nível avançado de realização de uma prova. Agora, quando eu falo para você que o nível está no texto, você vai precisar identificar alguns aspectos importantes. Então, para que você entenda a compreensão, para que você compreenda o texto, você vai olhar para esse texto e perceber que é a linguagem que ele está utilizando. É uma linguagem objetiva? Ou é uma linguagem mais sentimental? Isso faz diferença. Quando a gente pensa aí na questão da compreensão, você vai olhar para o tipo de texto. E quando eu falo tipo textual, nós temos 5 tipos textuais que a gente vai ver daqui a pouco. Você vai olhar para o gênero em questão. Você tem que saber se aquele texto é uma propaganda, você tem que saber se aquele texto é uma charge, se aquele texto é uma tirinha. Além disso, você vai olhar para o significado das palavras. E além do significado, você vai olhar para os conectivos. Porque quando você olha para o significado das palavras, você também consegue perceber a opinião daquele texto. E aí, você, olhando para o significado, percebendo a opinião daquele texto, você chega aqui na interpretação. Você vem aqui para a interpretação. Porque se ela é aquilo que está além do meu texto, eu consigo fechar conclusões. Eu olho para aquilo que está implícito. Fez sentido para vocês? Tudo bem até aí? Comenta aqui para mim no chat se está tudo certo, se está tudo tranquilo. Maravilha, maravilha, Marisa, perfeito. Ó, para quem... Boa, Dirce, obrigada. Ó, para quem depois... para quem já é nosso aluno, depois vai receber aqui um material com tudo isso que eu estou falando, com todo o material bonitinho, tá? Para que vocês depois possam estudar com mais calma e fazer a tarefa, né, gente? Porque meu aluno sabe que a Pro trabalha aí com a parte das tarefas. Tranquilo? Maravilha? Ótimo. O que eu quero que vocês percebam, então? Eu falei para vocês, então, do que é texto. Comentei com vocês aí sobre as funções da linguagem. Comentei com vocês sobre a diferença de interpretação e compreensão. E aí, a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais na parte da compreensão textual. Camila, o que eu vou falar aqui em relação à parte da interpretação? Aliás, na parte de compreensão textual. Olha só. Primeiro ponto. Todo o texto, então, se você já entendeu que o texto é um enunciado que produz sentido, que nós vamos olhar para o enunciado verbal que produz sentido, ele apresenta alguns elementos. Camila, o que são esses elementos do texto? Primeiro, todo texto vai ser composto de frase. Então, a
frase é um enunciado com sentido, assim como o texto. A diferença é que o texto pode ser verbal e não verbal. A frase não, ela só vai ser um enunciado verbal. Então, se eu grito assim, obrigada. Isso aqui é um texto. Isso aqui é uma frase. Ah, Camila, mas não tem verbo. Não tem problema. Eu posso ter frases verbais, assim como eu posso ter frases nominais. Esse aqui é um tipo de frase nominal, que é aquela que não apresenta verbo. Tá. Como é que isso vai cair no concurso, Camila? Geralmente, eles vão pedir para vocês falarem das sequências descritivas. Você anotou isso? Escreve isso aí no seu caderno. Sequência descritiva. Se essa sequência descritiva não tiver verbos, você vai subentender que aquele conjunto é de texto nominal, ok? Agora, do contrário, se eu coloco lá que as meninas disseram obrigadas, e sim, é obrigadas, porque eu tenho que concordar a palavra obrigado com o meu referente, no caso são as meninas, com o meu sujeito. Então, se são as meninas, elas vão dizer obrigadas. Camila, mas é feio, eu sei, mas o feio também existe, vocês sabem disso. Então, as meninas disseram obrigadas. Perceba, o que eu coloquei aqui nessa frase, criatura? Um verbo. E quando eu coloco um verbo, automaticamente, isso aqui torna-se uma frase verbal. Automaticamente torna-se uma frase verbal. E aí, saindo da frase verbal, eu vou trazer para nossa perspectiva a parte da oração. E aí, ninguém explicou isso. Vou te explicar. Oração é todo enunciado que contém verbo. E ele precisa produzir um sentido. Por isso que desde muito criança, você vê os benditos termos da oração. Por isso que a gente não fala em frase mais. Porque a frase está ligada a um ponto muito básico. Você precisa saber o que significa oração para que você consiga, lá na hora da sua prova, detectar sobre o que aquele texto está falando. Então, se o enunciado trabalha com o conceito oração, você já sabe que ele quer a parte que tem verbo. Isso é o que vai distinguir também a sua percepção na parte da compreensão textual. Está fazendo sentido para você? Vai colocando aí para mim se está fazendo sentido. Então, a oração é a frase que vai apresentar verbo. Eu posso dizer que a oração é uma frase verbal? Posso falar isso. Então, eu posso escrever lá, não te amo mais. Credo, pro que deprê, eu sei. Mas eu pensei nisso agora. Não sei por quê. Não te amo mais. Não te amo mais. Olha aqui. Olha esse verbo. Tudo vai estar organizado em torno dele. É daqui que vem o sujeito, é daqui que sai o predicado, é daqui que sai o adjunto adverbial, o adjunto adnominal que vocês odeiam, objeto direto, objeto indireto. Tudo sai daqui. Nós vamos ter uma aula no nosso cronograma, que também vai ser disponibilizado para vocês lá na plataforma, uma aula só de verbos. Só de verbos. E nessa aula de verbos, a gente vai ver exatamente todos os pontos que vão abarcar aí esses elementos. Agora, o que é que vai acontecer? Se eu tiver... Parecido, muito engraçado. Olha lá. Não te amo mais. Estarei mentindo
Se disser que não sinto saudade. Aliás, é saudade ou é saudades? Saudade. Que você não fala que você passou uns ódios. Do mesmo jeito que você não fala que você passou umas raivas. Então, eu sinto saudade, substantivo abstrato, tá? A gente não pluraliza. Mas saudade ali eu posso pluralizar, né? Vamos lá. Estarei mentindo se disser que não sinto saudade. Olha quantos verbos a tia usou, filho de Deus. Presta atenção. Olha só, criatura. Estarei, no caso aqui eu usei uma locução, né? Estarei mentindo. Disser, sinto. Você viu que eu coloquei vários verbos? Ponto. Quando eu tenho uma reunião de orações, eu tenho o que eu chamo de período. E aí, se eu tiver apenas um verbo, eu vou chamar de período simples. E se eu tiver mais de um verbo, eu vou ter um período composto, que é o que vocês estão vendo aqui. Camila, o que eu preciso saber sobre período simples e sobre período composto? Filho de Deus, quando eu falo sobre período simples, eu estou falando da oração. Então, eu estou olhando a oração no nível micro. Agora, quando eu penso em período, eu estou olhando a oração no nível macro. Nível micro. O que eu quero dizer com esse micro? Que eu estou pensando em sujeito, predicado, transitividade verbal, adjunto adverbial, adjunto adnominal, complemento nominal, complemento verbal, tudo isso. Quando eu falo em período composto, eu estou falando em coordenação e subordinação. Então, anote isso, filho de Deus, pelo amor de Deus. Coloque aí. Período simples. Eu estou trabalhando no nível básico da oração. Então, eu quero saber cada um dos complementos. Você está anotando no seu caderninho? Eu quero só ver quem depois vai tirar foto do caderninho, vai tirar vai marcar lá no Instagram o @ da Pro e o @ do IP. Quero só ver quem é que vai fazer isso depois. E o período composto vai trabalhar com a coordenação e com a subordinação. Tudo bem? E o último elemento do texto, criatura, é o parágrafo. O parágrafo é nada mais, nada menos o conjunto de períodos dentro de um texto aí, né? E que vai produzir um determinado sentido, vai fazer uma coesão, vai fazer uma coerência. Eu quero que vocês percebam que ao longo de toda a minha fala, eu usei o termo sentido, até redundantemente. Por que eu tô falando sentido? Sentido, sentido, o tempo inteiro. É porque eu fiquei louca? É porque eu perdi o meu vocabulário? Não. É porque todo texto vai trabalhar com esse bendito nome, que é o sentido textual. Bom, nós temos dois sentidos no texto. O sentido denotativo e o sentido conotativo. Camila, por que eu preciso saber disso para interpretação e para compreensão textual? Porque se você entende o sentido do texto, se ele for um texto objetivo, ele vai estar no nível do de verdade, ou seja, do denotativo. Agora, se for um texto mais poético, mais, ele vai estar ligado ao seu sentido figurado. Tranquilo? E aí, por esse sentido, ele vai estar mais conectado à interpretação. Olha como a língua portuguesa é magistral. Ela te dá o passo, ponto a ponto, de como você compreender aquilo. Aí você olha para o texto e fala, é muito difícil. Não, não é. Se você consegue identificar a função daquele texto
Se você consegue identificar o sentido daquele texto, se você olha para os elementos que aquele texto tem, como é que você vai errar uma questão de interpretação e compreensão textual? Não erra. Não tem como errar. Então, vamos lá. Quando eu falo do sentido denotativo, criatura, eu estou falando daquilo que é o sentido real. E no sentido conotativo, eu estou falando do sentido figurado. Anota. Macete da tia Camila. Denotativo. De verdade. De dicionário. Deixa eu colocar mais para cá no chat. De dicionário. E C de conto de fada. Nunca mais você esquece. Tranquilo? Camila, me dá um exemplo de como a linguagem pode aparecer no seu sentido real e no seu sentido figurado. Então, eu vou falar o seguinte. Luan quebrou o sofá. E aí eu vou escrever aqui. Luan quebrou a sua palavra. Atenção para esses dois verbos. Quando eu falo que ele quebrou o sofá, então ele pode ter desmontado o sofá, sentou, o sofá quebrou no meio, rachou, qualquer coisa desse tipo. Aqui, esse sentido é o meu sentido denotativo, real. Agora, quando eu falo que ele quebrou a palavra, ele não tem como pegar a palavra e quebrar no meio. Não existe isso. É impossível, é humanamente impossível fazer isso. Então, aqui eu tenho o meu sentido figurado. Conotativo. Aqui é aquele erro que eu falei. Não vá confundir o conotativo com o conativo. Gente, o concurso adora fazer essa pegadinha. Ele adora perguntar o sentido do texto e colocar nas alternativas conativo e conotativo. Pelo amor de Deus, não vá fazer essa confusão. Você é meu aluno, Marauquê maravilhoso, e não vai fazer esse tipo de confusão. Tranquilo? 5 segundos para mim. Meus queridos, a gente vai fazer uma pequena pausa, eu vou passar a palavra aqui para o pessoal que está na gestão, e eles vão falar com vocês uns segundos, eu tomo uma água, a gente faz um intervalo e daqui a pouco a gente volta, fechou? Beijos! Olá, pessoal, tudo bem? Maravilha recebê-los aqui, estamos muito felizes com a participação de vocês, viu? Nossa aula está iniciando aí de uma maneira muito fantástica. E antes de continuar aqui o nosso bate-papo, eu vou apresentar algo que a professora Ana disse lá no início, sobre a Vox, para vocês poderem conhecer, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho? O que é oratória? Oratória É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas.
Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Voltei, minha gente. E aí, vocês viram que legal o vídeo? Muito maravilhoso, né? Pessoal, olha só. Yara, deixa eu voltar aqui 5 segundinhos para que você possa anotar. Enquanto você vai anotando, qual parte você queria que eu voltasse mesmo? Fala aí para mim, por favor. Mandei no chat. Esse mesmo, né? Maravilha. Então, 5 segundos aí para que você anote. Aqui. Bom, então eu falei para vocês aí acerca de texto, falei para vocês acerca da linguagem, comentei com vocês sobre o sentido, e eu coloquei tudo isso porque outro ponto importante e que cai, gente, todo mundo pensa que não, mas que é um dos pontos que mais caem nas provas de concurso, e eu coloquei, fui fazendo, né, uma tabulação de provas, tanto do MS Concurso, do CESP e outras provas, né, FGV, Fundação Carlos Chagas e afins, é que eles gostam muito de falar sobre a parte de nível de linguagem. Camila, o que quer dizer essa questão do nível da linguagem? Tem a ver com o que você viu na escola, lá com a tia Teteia, sobre variação linguística. A gente não vai falar sobre variação linguística, tá? Porque esse não é o foco. O que eu quero que vocês saibam acerca dos níveis de linguagem é que a gente vai trabalhar com a linguagem padrão, que é aquela que a gente conhece do material didático, das gramáticas. Essa linguagem também vai aparecer para vocês, vou colocar barra, vou colocar vírgula, como linguagem culta, vocês podem encontrar esse nome, ou pode ser a linguagem formal. Vai depender da banca de concurso que vocês vão fazer, tá? Isso independe. Mas esses são os 3 nomes utilizados para ela. Vocês vão encontrar, inclusive, o nome normativa, linguagem normativa, que está sendo deixado de lado um pouquinho por questões mais ideológico-políticas do que de nomenclatura mesmo, e afins, tá? E eu não vou entrar nessa discussão com vocês. Mas o que quer dizer a linguagem padrão, culta, formal? É aquela que vocês vão encontrar, então, seguindo os padrões gramaticais. Vou colocar aqui, seguem os padrões gramaticais. E na língua portuguesa, essa é uma discussão legal, porque é o ponto mais difícil. Porque a gente tem o costume de falar um pouco erroneamente. E até mesmo por uma questão de variação, isso acaba fazendo um pouco de confusão. Por exemplo, assim, se você vai ao Rio Grande do Sul, eles falam, tu vai fazer tal coisa? Olha que interessante, né? Eles usam tu, vai. E a gente bem sabe que a desinência que completa o verbo aqui deveria ser a desinência S. Tu vais. Só que o hábito de conversarmos faz com que a gente perca isso. Gramaticalmente falando, está errado. Está incorreto. Agora, coloquialmente falando, que é o próximo nível sobre o qual eu vou conversar com vocês, se você se faz entender,
isso não seria um problema. Como professora de língua portuguesa, eu não gosto dos termos adequados e inadequado, que é o que hoje o Ministério da Educação prega pra gente. Para mim tá errado ou não tá errado, tá certo ou tá errado. Fim, esses são os dois aspectos com os quais eu trabalho. Então, vocês vão me ouvir dizer muito aqui certo e errado. Por quê? Porque você não tem a questão adequada ou inadequada no seu concurso, entendeu? Ou você acertou ou você errou. E fim. Então, eu vou te mostrar aqui o que é certo e eu vou falar para você aqui também o que é errado. Ok? Então, todas as vezes em que eu falo do padrão, do culto, do formal, eu estou falando da gramática normativa. Tranquilo? É isso. Agora, o que eu tenho como característica desse nível padrão, culto, formal, que eu acho que é importante que vocês saibam. Eu acho que é legal vocês anotarem também. Eu estou falando do emprego correto das palavras. Eu estou falando também, além do emprego correto das palavras, do sentido denotativo, quando eu penso na linguagem padrão. Eu estou pensando na obediência às normas. E eu estou falando da precisão vocabular. No que tange a parte da precisão vocabular, vocês não vão perceber isso Vocês vão, quando a gente for falar especificamente de semântica. Mas, em geral, vocês vão estar mais conectados à precisão vocabular quando vocês forem falar da escrita, da redação. Então, vocês vão ter aula com a professora Aline e ela vai falar para vocês sobre do uso de determinados termos. Então, o que fazer e o que não fazer numa questão discursiva, por exemplo. Então, a educação é uma coisa. Gente, o que quer dizer coisa? Coisa. Não tem como. Tá errado. Pelo amor de Deus, não dá para usar coisa. Você tá entendendo? Então, a gente não vai falar em precisão vocabular, voltando, então, com termos genéricos. A gente tem que saber daquilo que a gente está falando, a gente tem que ter precisão, a gente tem que ter clareza dos nossos vocabulários. Por isso que a gente, quando fala de linguagem padrão, de linguagem culta, de linguagem formal, a gente tem que ter cuidado, sim, com a palavra que a gente está usando. Um termo que as pessoas utilizam comumente é a ideia do literalmente. Eu estou literalmente chocado. Gente, nem existe. Nem que você está literalmente chocado, a não ser que você tenha levado um choque. Ou que você tenha virado a galinha. Entendeu? Não tem como. Então, as pessoas utilizam palavras no vocabulário para ficar bonito e acaba virando samba do crioulo doido, gente. Então, vamos lá pensar aí nos termos corretos a serem utilizados. Agora, se por um lado eu utilizei aqui o nível de linguagem, né, que é o padrão culto formal, eu também tenho outro nível que vai ser o coloquial. Ou você vai encontrar também com o nome popular. E você também pode encontrar um nome, dependendo da banca do concurso, informal. Camila, o que eu preciso saber em relação a coloquial, popular e informal? Que as palavras vão ser utilizadas incorretamente. O caso famoso do agente vamos, por exemplo, as concordâncias vão ser sempre incorretas. A linguagem vai ser conotativa. Então, por exemplo, em Minas as pessoas falam muito trem-bão. Ele está falando especificamente de um trem. Ele está falando de algo que é bom. Então, eu tenho o uso da linguagem conotativa. Ela não vai obedecer às normas. Não existe obediência às normas. Vou colocar aqui desobediência normativa.
E às vezes não é porque quer, tá? Às vezes é só por uma questão mesmo de instrução e tudo mais. Aí a gente entra na parte da variação social e tudo mais. A imprecisão vocabular. A gente vai falar também do emprego das gírias. Então, mano, véi, são palavras cotidianas que vão estar ligadas aí à linguagem coloquial. Depois, a gente vai falar aí das palavras reduzidas. Nossa! Preciso fazer um parêntese aqui nesse ponto. Aconteceu uma coisa ali, ó. Das palavras reduzidas. Por quê, gente? Vocês estão extremamente habituados a utilizar no WhatsApp as abreviações, a redução das palavras. Vou colocar aqui, reduzidas. Quando vocês vão escrever, então, dá aquele branco. Você não consegue mais lembrar como é que escreve, ou esquece de colocar acentuação, e aí isso é um problema muito grande. Não usam mais as vogais, muito bem lembrado, não usam, por exemplo, o R no fim dos verbos. Então, vocês falam assim, bora comer? Gente, o bora eu até entendo, agora, tá vendo que falta? Quando vocês vão para o texto escrito, discursivo, e digitar não é a mesma coisa que escrever, digitar não é a mesma coisa que escrever, digitar não é a mesma coisa que escrever. Ficou claro isso para você, filho de Deus? Digitar não é o mesmo que escrever, a gente tem um problema, tá? Então, as formas reduzidas são o maior problema hoje que a gente enfrenta nas questões discursivas. Passem a escrever mais. Escrevam mais. Sei lá, escreve por escrever. Sem também se preocupar muito com o que você está escrevendo, mas apenas para que você treine o relembrar das palavras. Tá? E, por fim, o emprego de expressões do dia a dia. Porque é o que eu estava dizendo para vocês. Vocês começam lembrando que dia a dia não tem mais hífen e dia a dia nunca teve crase, tá? Lembrando que vocês escrevem informalmente o tempo todo no WhatsApp. O que vai acontecer? Quando você pega uma prova e você não tem o hábito de fazer escrita, você pode incorrer no erro. Então, a Aline com certeza vai falar sobre isso com vocês, mas eu sugiro que vocês comecem a ter um caderninho para que vocês comecem a escrever as palavras. Eu vou falando para vocês, não é nem um tom de crítica, é no sentido de que eu também passo por isso. Às vezes eu estou escrevendo lá, me dá um rosa. Não lembro mais como é que escreve, tem gente que tem branco, eu tenho rosa, tá? É isso, não consigo lembrar as coisas. Tudo bem? Ainda dentro dos níveis da linguagem, voltando aqui aos nossos tópicos, a gente vai falar das gírias, tá? Professora, mas a gíria não está dentro da linguagem popular? Sim. Contudo, entretanto, todavia, a gíria, ela está ligada a um grupo social. Então, ou às vezes um grupo profissional. Falando de um grupo social. Os meus alunos falam coisas que eu muitas vezes não entendo. Por exemplo, o ano passado, eu recordo que eles ficavam falando de hype. E daí o cara surfou no hype. Eu não tinha noção do que era isso. Aí eu fui descobrir que era você surfar na fama de alguém. Ou então fazer algo muito positivo. O cara hypou. É uma palavra que veio de origem estrangeira, obviamente, mas que aquele grupo social, o grupo dos 14 anos, estava usando constantemente. Então, isso é uma gíria.
A minha avó falava broto. Então, isso faz parte da época dela, daquele grupo. Então, a gíria está muito conectada também ao tempo de utilização, tá? Agora, eu tenho o jargão. Anote esta palavra, porque ela já apareceu nos concursos. Anote, por isso que eu estou fazendo essa diferenciação. Não estou explicando isso aqui à toa, tá? Jargão. São aquelas palavras utilizadas pelo mesmo grupo social, mas esse grupo social é daqueles que desenvolvem as mesmas atividades. Então, vou colocar aqui pessoas que desenvolvem as mesmas atividades. Exemplo, blogueiras. Todas elas têm o seu jargão, que é arrasta para cima, clica na enquete, dê o seu like, já curtiu esse vídeo? Isso tá ligado ao jargão. Ou, se você conversa com pessoas que estão ligadas ao meio da empresarial, então eles vão falar em networking, eles vão falar em tráfego, eles vão falar em palavras que não são comuns a todo mundo. Se você for falar só com professores de uma determinada área, eles também vão falar de termos únicos específicos daquela turma. Então, entendam que a gíria está conectada a um grupo de pessoas, e você não precisa ter um domínio técnico. Enquanto que o jargão, ele está mais ligado aí ao domínio técnico, tá? Então, são pessoas aí que vão exercer a mesma atividade e a gíria está mais ligada ao domínio popular, todo mundo consegue entender. E, por fim, mas não menos importante, ainda dentro dos níveis de linguagem, a gente vai ter tanto o dialeto ou regionalismo, são as palavras que são praticadas dentro de uma determinada comunidade em algum lugar do país, como o exemplo do tu, que eu dei aquela hora ali que eu falei para vocês. E aí foi. Eu tenho também o estrangeirismo. Então, pensando no dialeto e no regionalismo, vão ser termos de determinadas regiões. Enquanto que o estrangeirismo, ele vai estar conectado a palavras presentes na língua portuguesa, mas que são de origem estrangeira. Então, por exemplo, na sua casa você tem um abajur, que é uma palavra de origem francesa. Você provavelmente já foi ao camelô, ou camelódromo, que é uma palavra de origem francesa. Também, acredita? Toalete, pandemia, delivery. Agora vocês estão tendo aula online. São todos termos vindos de outra realidade que passam a ser incorporados na língua portuguesa. Então, palavras estrangeiras incorporadas à língua portuguesa. Maravilha? Tranquilo? Pessoal, e agora a gente vai entrar no último tópico da nossa aula, antes de a gente partir para uma parte de exercícios, ok?
Estão preparados? Já deram para cansar aí um pouquinho? Já estão com o cérebro fervendo? Tá muito calor, professora, pelo amor de Deus. Bora lá. Última parte, mas não menos importante, nós vamos falar sobre semântica. Camila, por que a gente vai falar de semântica hoje? Ô, filho de Deus, porque semântica é a mesma coisa que sentido. E se eu estou falando de interpretação e compreensão, bom, a gente precisa falar de semântica. Por que a gente usa outro termo? Porque a semântica é uma área da gramática que vai trabalhar alguns termos específicos. Que termos são esses, Pro? Olha só, a gente vai falar sobre a sinonímia. Professora, o que quer dizer a sinonímia? São palavras sinônimas, ou seja, aquelas que eu posso usar com sentido equivalente, mas que são palavras diferentes umas das outras. Então, eu posso pensar assim, ó, casa. Coloca para mim aí no chat um sinônimo de casa. 5 segundos, vamos ver quem vai colocar primeiro. Sinônimo de casa. Moradia, boa, Rosiane. Quem mais? Vou colocar aqui também, então. Moradia. Lar, boa, Ana. Boa, Cris. Lar. Que mais? Residência. Perfeito. Mais algum? Abrigo, né? Abrigo também pode ser. Boa, teto. É isso aí. Agora, quando eu falo para vocês de antonímia, a gente está pensando em sentidos opostos. Então, a gente está pensando na contradição, tá? Na contradição. Então, vamos pensar aqui. O oposto de economizar. Está falando em gastar, né? Esbanjar e por aí vai. Tantos outros. Agora, essa parte, fácil, fácil, mole, mole, melzinho na chupeta. Você aprendeu isso com a tia Teteia até hoje, isso aí tá muito fácil para você. Você não tem problema em se lembrar dessas coisas. Ótimo. Mas, às vezes aparece na sua prova um termo chamado homônimos. E nessa hora você surta. Não precisa, porque é tudo muito simples, tudo muito tranquilo. Vou te explicar. Homo quer dizer igual. Nimo vem de nome. Eu tô falando de nomes iguais. Nomes iguais. Tá. Só que eu tenho homônimos que são homógrafos. Tá vendo que homo quer dizer igual e grafo quer dizer grafia, ou seja, eu tenho escrita igual, a escrita é igual, mas o som é diferente. Então eu falo assim, eu falo assim, a comida tem um gosto bom. E eu posso falar assim, eu gosto de você. Gente, foca na missão. Presta atenção aqui. Gosto e gosto é a mesma escrita. Só que o som é diferente.
Porque gosto, eu vou pronunciar o primeiro O fechado, enquanto que em gosto existe, que a gente vai falar é que abre, né? O fonema abre. Então, gosto, gosto. Por que abre? A gente está pensando na posição aqui que o nosso lábio vai fazer, tá bom? Se eu tenho os homógrafos, eu também vou ter, e agora sim eu venho com minha setinha, os homófonos, que é justamente o contrário. Então, eu tenho som igual, mas a escrita diferente. Quem sabe me dar um exemplo aí de homófonos? Quem consegue lembrar de homófonos aí? Para quem já era meu aluno, tem que saber. Isso aqui não, tem que estar na ponta da língua. Cadê as alunas da Camila? Comentem aí no chat. Credo. Ninguém. Isso! Vamos lá, então. A Aparecida colocou acesso. E que mais? Qual outra palavra? Quase. Quase. Para ser homófono, a gente vai pensar assim, ó. Opa! Seção, que é uma parte do supermercado. Eu tenho a seção, que é uma seção. Isso, Miriam. Isso, boa. E eu também tenho a seção de ceder. A Miriam colocou aqui coser versus coser. De costurar e de cozinhar. Fez sentido? Então, o som é o mesmo, mas a minha escrita é diferente. Consequentemente, os significados vão ser alterados. E, ao mesmo tempo, eu tenho aqueles elementos que eu vou chamar de homônimos perfeitos. Que eu vou ter som e escrita iguais. Então, a gente vai ter lá o exemplo do eu cedo meu terreno a você. Lembrando que a você não possui crase, que esse é o tema de uma das nossas próximas aulas. E eu posso falar que eu durmo. Muito feio esse durmo. E eu durmo cedo. Pô, gente, olha só. Esse cedo aqui é o verbo. E esse cara aqui é o meu adjunto adverbial. O meu advérbio que está indicando aí tempo. Tá. Falei dos homônimos. Agora, o que dá mais confusão? Eu estou falando dos parônimos. Parou. Coloca aí, que vem de parecido, nomes parecidos. O que é isso? É nesse ponto que você é pego, tá, criatura? Você é muito pego aqui. Por quê? Nos parônimos, a gente vai pensar, por exemplo, deixa eu colocar a definição primeiro para palavras parecidas. Coloquem aí no caderninho de vocês. Então, eu tenho o cavaleiro e o cavalheiro. Eu tenho o bebedor e eu tenho o bebedouro. Então, o cavaleiro é o cara que anda a cavalo, o cavalheiro é aquela pessoa que abre a porta do carro, né? Que traz flores, que manda bombons, que é super educado. O bebedor é o cara que bebe.
O bebedouro é onde eu bebo água, entendeu? É o aparelho. Outra palavra que sempre cai em concurso. O absolver, principalmente para quem faz concurso na área jurídica, que não é o caso de vocês, mas caso onde vocês pretendam fazer, absolver e absorver. Na hora que você está lendo a questão, você não percebe. Mas tá ali aquela pegadinha. Então, absolver tem a ver com perdoar e absorver tem como sentido de esponja, sabe? De sugar. Isso, sugar, essa é a palavra. Além disso, quando a gente pensa na semântica, eu vou falar para vocês da questão da polissemia. Polissemia são os vários sentidos da mesma palavra. Vários sentidos para uma mesma palavra. Você está vendo, então, que uma palavra homônima perfeita, ela pode ser uma palavra polissêmica. Por quê, professora? Eu posso falar assim, ó. Ana ocupa um alto posto na empresa. E eu posso falar o seguinte: abasteci meu carro no posto da esquina. Tac, tac. Tem homônimos perfeitos aqui. Esses homônimos perfeitos também são polissêmicos. Por quê? Porque eu tenho vários sentidos. Se no primeiro eu estou falando de cargo dentro de uma empresa, no segundo eu estou falando aqui de um ambiente, de um lugar em que eu abasteço meu carro. Fez sentido? Então, uma coisa não se dissocia da outra, uma coisa não é diferente da outra. E vocês têm o costume de achar que tudo é diferente. Está tudo dentro da semântica, são termos distintos, mas todos têm a ver aí com a mesma sacada. E por fim, mas não menos importante, dentro da parte da semântica, a gente vai trabalhar com a parte de, trocando a caneta, hipônimos e hiperônimos. Hipo quer dizer menor, hiper quer dizer maior. Então, vamos pensar o seguinte, ó, vou falar assim, Vini pratica esportes. Aí tá, coloquei aqui que o Vini pratica esportes. Dentre eles, vôlei, e natação. Esportes é um hiperônimo de vôlei e natação. Por quê? O vôlei e natação estão dentro dos esportes. Entendeu? Vôlei e natação estão dentro dos esportes. Agora, eu posso falar o seguinte. Eu adoro frutas. Menos banana e mamão. É verdade esse bilhete, gente. Detesto banana e mamão. Frutas é o meu hiperônimo. Banana. Não sei porque eu usei verde, né? Quero colocar de novo o roxinho. Peraí.
Banana e mamão são os meus hipônimos. Eles estão dentro da categoria frutas. Se eu colocasse aqui, por exemplo, a palavra alimento, olha que curioso. Alimento viraria hiperônimo e fruta viraria hipônimo de alimento. Por quê? Porque está um dentro do outro. Tá entendendo? Então, eu sempre vou podendo utilizar essas caixinhas aí, que é do menor para o maior ou do maior para o menor. Então, hiperônimo, do maior para o menor. Hipônimo, do menor para o maior. Sempre assim. Fechou? Maravilha. Antes de irmos embora, a gente vai fazer um exercise ligado a um texto. O texto já foi enviado para a coordenadora, tá? Então, depois ela vai postar aí para vocês, tudo bonitinho. A respeito aqui. Peguei uma prova antiga, tá? Vou fazer a leitura com vocês do texto, mas antes de fazer essa leitura com vocês, eu só queria recapitular alguns pontos dessa aula que eu acho que são bastante significativos aí para que você tenha anotado no seu caderno. Ou melhor, preste atenção, vamos fazer diferente. Não vai dar tempo de fazer as questões com vocês, eu acabei de olhar aqui no relógio, mas, contudo, todavia, porém, vocês vão fazer, o gabarito vai estar disponível para vocês. E por que eu estou falando que vocês vão fazer? Porque eu quero falar aqui de algumas dicas para que você faça os exercícios lá, então, depois. Todo mundo aí com papel e caneta na mão, porque eu vou falar essas dicas, eu não vou escrever, tá? Sobre o que a gente falou na aula de hoje. Tudo bem? Primeiro ponto. Você vai fazer uma questão lá do seu concurso. O que eu quero que você preste atenção? Primeiro ponto. Dê destaque ao texto. Olhe para o texto. E você não vai pegar o texto logo de cara e fazer a leitura. Você vai ganhar tempo. Então, para você ganhar tempo, você vai estar prestando atenção no comando dessa questão, para saber se ela é uma questão de interpretação ou de compreensão textual. Se ele estiver perguntando aquilo que estiver no texto, você já sabe que é de compreensão. Se ele estiver perguntando além do texto, você vai saber aí que vai ser de interpretação. Eu quero que você leia o enunciado antes de fazer a leitura do texto. Anotou isso? Você vai ler o enunciado antes de fazer a leitura do texto. Por quê? Porque isso vai fazer com que você tenha mais foco, com que você procure realmente aquilo que está pedindo na pergunta, tá? Então, ao ler o texto, você, primeiro e depois para a questão, a sua tendência é extrapolar, e aí você acaba fazendo a confusão da interpretação e da compreensão, tá? Olhe, por gentileza, para o contexto. Qual que é a importância daquele contexto no texto? O que é o contexto? É a situação que aquele texto vai ser apresentada. Como que você vai perceber aquilo? Por meio do contexto é que você vai entender realmente aquilo que o texto quer transmitir, tá? Outro ponto. Quais são os erros mais comuns que vocês cometem na hora da interpretação? Extrapolar. O primeiro deles. Tem o texto e vocês começam a viajar na maionese. Mas é porque eu pensei. Você não vai fazer isso na hora que você estiver fazendo essas questões. Outro ponto. Contradição. Às vezes você não concorda com o que está escrito no texto. Mas o texto não está pedindo para você concordar ou discordar. Então, atente-se, tire a sua opinião, deixe a sua opinião de lado. Redução. Às vezes você pega o texto e foca em uma única parte e esquece do restante do texto. Esse exercício que eu vou propor para vocês, que é uma banca da MS Concursos, que tem a ver com o concurso da sede que vocês vão fazer, ele é dividido em 2 blocos. É o mesmo texto e o cara é dividido em 2 blocos. Às vezes você fica apegado a um só, e eu não quero que você faça isso. Eu quero que vocês leiam os 2 textos,
tá? Por favor, entendam a coesão textual. O que é a coesão? É a ligação que esse texto tem. Você viu que eu falei aqui para você? Olha, precisão vocabular. Entenda o significado das palavras. Olha o que aquela palavra quer dizer. Isso precisa ficar claro. Outro ponto. Identifiquem o objetivo daquele texto. Para você entender o objetivo, você vai fazer um único ponto, que é focar nos verbos. Você escreveu isso? Foque nos verbos. Tá? Por quê? Porque quando você acha o verbo e a alternativa começa com esse verbo, normalmente você vai gabaritar essa questão. Então fica mais fácil de você entender. Procure entender o sentido desse verbo. Isso vai fazer com que você acerte a questão com mais facilidade. Outro ponto. Como que você faz para identificar a conclusão de um texto? Para você identificar uma conclusão, em geral, você vai olhar para os 2 últimos parágrafos. Mas se você fizer os 2 primeiros e depois o último, é um exercício de macete. Você vai olhar para os 2 primeiros parágrafos e depois o último deles. Você vai perceber que o que está escrito na conclusão é uma retomada daquilo que está escrito nos primeiros parágrafos. Então, quando a questão perguntar sobre a ideia do autor, o objetivo do autor, isso vai estar muito conectado tanto à introdução quanto à conclusão daquele texto. A leitura. Vocês pegam a prova e vocês vão fazendo assim. Não. Faça a leitura do texto com pausas. Preciso que vocês façam paradas a cada período do texto. Eu quero que vocês sempre façam uma síntese do que cada parágrafo falou, para você não ter que reler o texto 1 milhão de vezes. Você começa fazendo isso e no início vai dar um pouco de trabalho. Mas depois, com a prática, vocês vão fazer isso com mais facilidade. Você não precisa escrever um outro texto. Apenas com uma palavra você consegue aí fazer uma síntese do que está dizendo. Às vezes, colocando introdução, desenvolvimento e conclusão, o seu cérebro já vai conseguir decodificar isso, então vai ficar muito mais fácil. Outro ponto que eu quero que vocês utilizem, que vai ser de dica para vocês fazerem a prova, é excluir as alternativas que são torpes. A gente sempre vai ter 2 alternativas absurdas ou menos verdadeiras. Comecem por elas. Eliminem essas alternativas. Porque assim vai ser muito mais fácil. Então, o que você vai procurar para eliminar essas alternativas? Primeiro, elas vão trazer generalizações. O que são generalizações? Sempre, nunca, jamais. Elas vão trazer extrapolações, ou seja, vão inventar coisas relacionadas ao texto, mas que não estão escritas no texto propriamente dito. Ou elas podem reduzir muito o pensamento do leitor. Então, ou do autor, desculpa. Então, vá além dessas alternativas e eliminando-as, porque assim vai ficar mais fácil. Outro ponto, outra dica importante, destaque as palavras. Destaque as palavras, principalmente não, corretamente, incorretamente e exceto. Não, correto, incorreto e exceto. Essas palavras sempre vão aparecer na sua prova do concurso e você precisa saber exatamente, né, o que elas estão querendo ali fazer na questão. E por fim, que eu acho que é importante, primeiro, identificar os elementos coesivos. Então, olha para o mais, para o porquê, para o pois. Eu vou mandar para vocês uma tabela de elementos coesivos e na próxima aula a gente vai falar mais de elementos coesivos, muito embora a professora Aline vai falar sobre isso com vocês também. E, por fim, o vocabulário.
façam bastantes questões, e sim, é bastantes, tá? E não bastante. Façam bastantes questões de interpretação, porque quanto mais você praticar, mais rápido, técnico, expert você vai ficar. Então, e com isso você vai melhorar o seu vocabulário, né? Porque você conhecendo o vocabulário, você melhora aí a sua agilidade na hora da prova, e até mesmo para a prova discursiva. Às vezes você quer escrever, você fala assim, você sempre comentam assim, ai, professora, eu não sei como começar a resposta. Como é que você vai fazer uma resposta boa se você não está lendo nada de bom? Não tem como. O Murilo Gun sempre fala de inputs e outputs, né? Os inputs são aquilo que você coloca para dentro e os outputs são aquilo que você transforma, né? Aquilo que você devolve. Não tem como você fazer uma escrita boa se você não lê nada de bom. E do mesmo jeito que se você não pratica a sua escrita. Então, eu acho que esses são os pontos para que vocês comecem a pensar nesse início de curso. Eu vou encerrar minha fala com vocês aqui. Para quem já é aluno, eu vou disponibilizar um material em PDF com todas essas dicas que eu dei. Se você não é aluno ainda, sinta-se convidado, venha fazer parte do nosso grupo, eu tenho muita certeza de que vocês vão adorar. Outro ponto, eu deixei separado como bônus dessa aula as perguntas mais comuns ligadas à parte de texto e contexto. Então, olha que bônus maravilha. Vou deixar tudo disponível lá na plataforma para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vou passar a palavra para a coordenadora Ana. Um beijo para vocês e até mais, gente. Muito obrigada, professora. Maravilhosa a aula. Uma coisa muito importante para a gente relembrar é que a dica ela vale por um período. E o que a gente teve hoje, de fato, com a professora Camila, foi um aprendizado para a vida. Então, em nome de todos, o nosso muito obrigado para a professora Camila, pela experiência, pelo aprendizado, por tanto conhecimento partilhado hoje. E eu gostaria de avisar vocês também que hoje foi nossa primeira aula e que amanhã iremos entrar em contato com vocês para tirar possíveis dúvidas, para que a gente possa formar um grande time, uma grande família, estudando e evoluindo profissionalmente. Muito obrigada a todos, boa noite e que nós estejamos juntos durante todo esse curso. Obrigada, pessoal, boa noite.